Shalom a todos. Vamos falar de ética então? Nós vamos falar de ética do Sinai, o Pirkei Avot, o livraço. A Ética do Sinai é um livro do Sr. Irving Bumim, onde ele conta aqui dentro o que pensa, ele comenta as máximas dos grandes sábios da Mishnah. Então, nós estamos no capítulo 2, a Mishnah 6. Antes de mais nada, hoje eu vou fazer a bênção aqui, a brahá na água, porque eu estou realmente com sede e não tomei um gole. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekom nehiyad devaro. Uma água é sempre muito importante. Muito importante, nós precisamos nos hidratar. Eu estou com um pouco de problema com luz aqui. Vamos dar uma olhada aqui, se nós conseguimos deixar uma luz menos ruim, né? Uma luz boa, porque vocês merecem. Está sendo tão difícil. Bom, vamos lá então, capítulo 2, Mishnah 6, do Pirkei Avot, na verdade, da Ética do Sinai. A Ética do Sinai, as máximas dos grandes sábios da época da Mishnah. Então, aqui no capítulo, nós vamos fazer como de praxe. Primeiro eu leio em hebraico bem devagarzinho, depois traduzimos, lemos e vamos tentando dar os nossos adendos, as nossas interpretações aqui, porque não há discussão. Não existem discussões aqui no livro do Sr. Irving Bumim. E simplesmente ele conta, né? Ele fala o que talvez o sábio tenha quisto falar, o que ele quis dizer com aquela máxima e algumas coisas assim. Também reporta a época e tal. Então vamos lá. Hu Haya Omer. Esse Hu Haya Omer é esse Hu, que é ele, tá? É Hillel, tá? Nós estamos falando de Hillel. Então, capítulo 2, Mishnah 6, Hu Haya Omer. Em Bur Yereret velo an haaretz, Hasid velo habaisham lamed, velo hakapdan melamed, velo kol hamarbe vishhora, markim uvimkom shein anashim, ishtadel liriotish. Eu peço desculpa se alguma pessoa se sabe hebraico e eu estou falando devagarzinho, mas nem todas as pessoas sabem, então nós vamos falar bem devagarzinho para nós tentarmos entender a pronúncia das palavras. E isso nem significa que estão certas, porque eu não sou uma exímia faladora de hebraico. Então vamos lá, vamos ver o que esta Mishnah acabou de dizer. Ele, então, Hillel, dizia: o inculto não teme o pecado e o ignorante não pode ser piedoso. O tímido não pode aprender e o irascível não pode ensinar. Nem todos que se deixam absorver pelos negócios podem se tornar sábios. E num lugar onde não houver homens, trata de ser tu o homem. Essa Mishnah tem do começo ao fim das palavras muita força e ela é muito decisiva. Vejam bem o final. Em um lugar onde não houver homens, trata tu, tá? Trata de ser tu um homem. Nós vamos entender isso, mas é uma Mishnah forte realmente em todos os sentidos. Por exemplo, quem tem vergonha não aprende. Essa é uma máxima, não é exatamente isso, né? Você pode ser uma pessoa envergonhada e aprender. Mas ele quer dizer aqui que quem tem timidez não aprende porque não faz perguntas. E o judaísmo, ele é muito aberto, ele é completamente aberto a perguntas. Se eu chegar aqui e falar, olha, isto aqui é isto, isto e isto, e você assistir ao vídeo e no outro dia você está dizendo, olha, eu assisti um vídeo tal e lá ela disse que isto é isto e isto. Então você é um tímido que não aprendeu nada, ou que aprendeu muito pouco, porque nós não precisamos e não podemos nos submeter àquilo que o outro disse só porque o outro disse, ou porque o outro estudou um pouquinho mais do que nós precisamos questionar, perguntar, comparar pensamentos, né? Não que a gente tem que ficar pulando de galho em galho, vou escutar todo mundo, vou ler tudo que é coisa, não. Percebermos se faz sentido para nós,
o que nós pensamos sobre aquilo. Então, não sejam tímidos. A palavra bur, inculto, tá? Está entre parênteses, também significa um campo vazio, onde nada foi plantado. Tem a ver, né? Uma pessoa inculta é como um campo vazio que nada foi plantado, é vazio, né? Precisa plantar. Analogamente, o ser humano chamado de Bur, nenhum conhecimento ou sabedoria foi implantado para criar raízes e florescer. O Bur é inferior ao Amharetz, que nós lemos lá, que é o ignorante. Por quê? Porque o ignorante não é burro, tá, gente? O ignorante ignora, não conhece aquele assunto, né? Pois ele é totalmente inculto. Ele não conhece o assunto. Ele é mais do que vazio naquele assunto. E não apenas desconhece a Torá, como também lhe faltam os conhecimentos mundanos e sociais. Não pode temer ao pecado, pois não sabe o que este significa. Nós vemos aqui um problema quando a gente vê algumas pessoas cometendo, vamos falar então assim, de crimes. Não estava alcoolizado, não é um bandido assim, mas comete alguns crimes e tem por ignorância mesmo, por ignorância. Quando nós falamos aqui, não conhece aquele assunto, aqui diz respeito à Torá. Então eu vou ler essa parte novamente porque ela é bem importante. O Bur, que é o inculto, é inferior ao Haaretz, tá? Que é o ignorante, pois ele é totalmente inculto e não apenas desconhece a Torá, como também lhe faltam os conhecimentos mundanos e sociais. Não pode temer o pecado, pois não sabe o que este significa. Aquela pessoa que diz, pecado não existe. Eu já falei que pecado não existe, mas eu não era uma ignorante, eu falava no sentido assim, no sentido literal da palavra. Pecado é errar o alvo, né? Quando você erra o alvo, você tenta fazer uma coisa, mas você erra o alvo, e aí é um pecado. Então, nesse sentido, dizer que não existia pecado. Bom, existe pecado. Bom, você precisa conhecê-los. Se você conhecer, se eu conhecer, nós não o fazemos. Mas o conhecimento significa não sermos incultos, não sermos vazios. E também não sermos ignorantes, porque a ignorância é o mal da humanidade. A ignorância é a causa do sofrimento. Nós precisamos pegar um livro, lê-lo e depois estudá-lo. E aqui nós estamos falando de Torá eterna, é todos os dias, o tempo todo. Nós é que nos adaptamos a ela e não ela a nós, lembram? O Amharetz, literalmente alguém do povo da terra, né? Com certeza vocês perceberam que quando eu li Amharetz e eu disse ignorante, vocês conhecem as duas palavrinhas, o artigo mais a terra, Haaretz. Então não está uma tradução certa, porque literalmente significa alguém do povo da terra. É um homem submergido nos assuntos do mundo, mas totalmente ignorante nos caminhos da Torá. Uma pessoa assim pode ser temente a Deus. Ela pode obter introspecção e consciência do mundo por experiência, o que nela induzirá um senso de obrigação para com o Criador. Mas ela não pode ser um Hassid. Não pode realmente ser piedosa no sentido de ver além da letra da Torá, para compreender o seu espírito. Simplesmente não conhece a Torá o suficiente para perceber o que o Todo-Poderoso dela exige. Então ele não será um Hassid, ele não será um piedoso, um bondoso, em todos os graus que essa palavra pode significar. Porque você pode ser uma pessoa boa e, por experiência, ser temente a Deus, mas não conhecer a Torá. Infelizmente, esta é a maioria das pessoas. O tímido não pode aprender. Como nós falamos, é separado como subtítulos, mas não são subtítulos, são pedacinhos, né? São pedacinhos da Mishnah. Se o medo de ficar embaraçado for maior que seu anseio pela verdade, você não progredirá muito em seus estudos. Se você for acanhado, não se levantará para perguntar o que o deixa perplexo. Se não perguntar, não aprenderá. Veja que aqui ele fala, não se levantará para perguntar o que o deixa perplexo.
não se levantar aqui. Vamos tentar voltar no tempo, porque a máxima é na Mishnah e nós temos aqui Yeshivot, né? Como se Yeshivot, Yeshiva é como uma faculdade, é parecido, né? É um pouco mais do que a escola comum. Então é a academia. Então ele diz levantar-se porque lá para fazer perguntas. Como é que nós vamos trazer isso para a nossa vida de Bnei Noach, né? De filhos de Noé. Nós vamos trazer isso para, se você ficar acanhado, o que aconteceu ali? Se você ficar acanhado, você não vai perguntar para o rabino. Se você estiver numa comunidade, você não vai perguntar para aquela pessoa que expôs algum assunto, você não vai trocar ideias, você vai ficar acanhado e ficou perplexo com alguma coisa e não vai aprender, não vai perguntar. Nem todos que se deixam absorver pelos negócios podem se tornar sábios. Aqui eu vou ler a partezinha de cima que eu ia deixar de fora, mas ela é importante. Voltando aqui para o tímido não pode aprender. Pelo mesmo motivo, o irascível não pode ensinar. Então, o tímido não aprende, o irascível não ensina. Um aluno pode lhe fazer uma pergunta e ele gritará: por que você não consegue entender? Você é burro? Imagina um professor assim, hein? É um chamai, né? Certamente, os demais alunos ficarão com medo de fazer mais perguntas. Um bom professor deve ter tolerância e indulgência se deseja ser eficiente. Quem perde a paciência rapidamente repartirá pouco conhecimento. Veja que esse é um comentário de uma Mishnah, comentário do Sr. Irving Bumin, de uma Mishnah de Hillel. Hillel era um homem paciente, paciencioso, tolerante, delicado, carinhoso. Muito diferente, sim. Alguns dizem, não, mas era bem parceiro. Muito diferente, sim, de Shammai. Embora digam os sábios que no mundo vindouros prevalecerão as leis de Shammai. Né? Teríamos que nos aprofundar nisso. Então vamos lá. Nem todos que se deixam absorver pelos negócios podem se tornar sábios. Quem tem no comércio seu principal interesse ou exclusiva paixão, aprenderá provavelmente na escola da vida. Né? Às vezes a gente fala assim, qual é a faculdade que você fez, ou o que você faz, ou eu estudo na escola da vida. E a escola da vida é maravilhosa, né? Mas, ou se preferir, na escola dos golpes duros. Aquelas pessoas que dizem, nossa, eu já sofri tanto na minha vida que eu aprendi com a vida. Eu aprendi com os tombos, eu aprendi. Sim, nós aprendemos. Mas vamos adiante, vamos entender que não é exatamente isso ou não é só isso. Mas tal experiência não necessariamente lhe trará sabedoria. Assim como o sucesso comercial não é necessariamente um sinal da mesma. Né? Não significa que porque você é um comerciante de sucesso, que ganha muito dinheiro, que vende muitos os seus produtos, o seu peixe, não significa que você seja sábio. Às vezes a gente tem aquela impressão, nossa, mas a vida daquela pessoa é um sucesso, aquela pessoa é rica financeiramente, aquela pessoa tem uma família maravilhosa, sei lá, um monte de coisas assim, ou mais nos negócios mesmo, os negócios delas sempre dão certo, é sempre uma multiplicação de recursos, de lucros. Quem disse que essa pessoa é sábia? E quando nós estamos falando de ética do Sinai, de Pirkei Avot, é um livro de cabeceira, são máximas para nós nos melhorarmos como seres humanos, não unicamente como comerciantes, ou como professores, ou como médicos, porque para sermos um profissional, basta que nós estudemos, não é mesmo? Agora, para nós sermos um pouco mais do que isso, para nós termos ética, seguirmos as normas morais decentes, para quem sabe um dia ser um Hassid, de verdade, é um pouco além do nosso serviço, do nosso trabalho, né? Do nosso emprego. Porque uma pessoa não é voltada, que a gente diz, uma pessoa consciente do seu estudo da Torá, ela dá certo em qualquer lugar onde ela for trabalhar, né?
se nós formos comparar. Muitos outros fatores podem levar alguém ao sucesso econômico enquanto ela permanece marcadamente ignorante. Um ignorante rico. Uma pessoa pode acumular riquezas, mas se viver sem prestar atenção aos valores do espírito, terá vivido de modo tolo. Bem difícil assimilarmos isso, a maioria das pessoas. Nós não, porque nós estamos aqui estudando a Torá. Nós estamos aqui estudando a tradição judaica como Bnei Noach. Mas a maioria das pessoas que não conhece a Torá, ou que não se interessa, ou que tem uma imagem deturpada disso, não se considera uma pessoa tola, ou que é uma vida meio, não é inútil, mas uma vida pouco útil. Ela trabalha, ela ganha dinheiro, ela tem as coisas, ela viaja, ela compra tudo o que quer, então ela está no caminho certo. Não significa isso quando nós estamos falando de alimento do espírito. O que é a nossa vida aqui? 70 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos, no máximo, com muita sorte? O que é isso perto da eternidade? O nosso trabalho aqui é para servirmos a Hashem e o nosso semelhante neste mundo e termos a nossa recompensa, não interpretem mal, no mundo vindouro, que é eterno, que é para sempre. Eu penso que prefiro investir no para sempre, do que investir todas as fichas no efêmero, não por ser profano, mas aquilo que não dura muito, né? Alguns comentaristas se deparam aqui com dificuldades. Eles assinalam que no judaísmo a piedade obviamente depende do conhecimento, pois o Hassid, o piedoso, deve observar as mitzvot adequadamente, se deseja agradar o seu Criador. O Rabi Akiva estava caminhando certa vez quando encontrou um homem morto. Ele sabia que a lei judaica exigia dele met mitzvah, que providenciasse um enterro sem demora. E assim suspendeu o cadáver e o carregou por uma distância considerável, cerca de 4 milhas, está escrito aqui, até chegar a um cemitério onde o enterrou. Quando viu seus mestres, o Rabi Eliezer e o Rabi Yehoshua, contou-lhes a respeito, se veja, os mestres do Rabi Akiva, né? Ele tinha essa consideração com os mestres, porque depois o Rabi Akiva é um dos maiores entre todos os que nós podemos citar dentro do judaísmo, né? Lembra do Rabi Akiva, né? Estudamos ele no Talmud. Contou-lhe a respeito do ocorrido, contou aos seus mestres. E eles responderam secamente que, para cada passo que você deu com o cadáver, né? Será considerado tão culpado como se tivesse derramado sangue. E aí, como é que nós vamos entender? Tão grande era o pecado de não ter enterrado o homem de imediato no local onde o havia encontrado. Não era isso que vocês esperavam escutar, né? Nós esperamos escutar. Não, porque não procurou a família, porque não procurou ajuda, não. Mas o pecado foi não tê-lo enterrado ali, exatamente onde estava. E o Rabi Akiva concluiu: se quando tensionava agir de modo meritório, incorri em tanta culpa, quão pior não será quando eu não tiver tal intenção. Ele decidiu então, lá mesmo, que permaneceria sempre na companhia de seus mestres até conhecer a lei a fundo. Quer dizer, ele fez uma ação intencional, uma ação meritória, não é? Meritória, vamos ler de novo. Ele tensionava agir de modo meritório, mesmo assim incorri em tamanha culpa, porque mesmo assim fez errado. Quão pior não será quando eu não tiver tal intenção, porque ele precisava conhecer mais a Torá. Então ele decidiu ficar próximo aos mestres até conhecer a lei mais a fundo. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo o correto. Estou falando dentro do judaísmo, estou falando dentro da religião, estou falando dentro da Torá. Então nós vamos pensar que somos todos estudantes. Vamos pensar, mas eu fiz uma coisa boa. É meio óbvio que esse é o certo, mas não está lá na Torá, não é assim. Então
Vamos conhecer a lei mais a fundo. É evidente que um Am Haaretz, ignorante, não pode ser um Hassid. Para que então Hillel diria estas palavras? Bom, então para que ele diria essas palavras? Outra dificuldade. No Talmud, o Rabi Pinhas ben Yair lista os estágios de crescimento espiritual desde o estudo da Torá até se atingir o nível de um espírito sagrado e o mérito da ressurreição. Tem uma nota de rodapé, nós não lemos, tá? Provavelmente seja para explicar sobre a ressurreição atrás do livro. Nós estamos sempre trabalhando no texto, no corpo do texto, a não ser que seja muito importante. Nós sabemos aqui o que é o mérito da ressurreição. Nesta listagem, o medo de pecar é o 9º estágio. 9. Quando Hillel diz que o bur, a pessoa vazia, não pode alcançar o temor ao pecado, sugere que poderia sim alcançar os níveis anteriores, apesar de nem ter começado o primeiro, o estudo da Torá. Então, quando a pessoa é queridinha, é bondosinha ali no geral, na sociedade, nossa, mas é uma pessoa tão boa, mas ela ignora completamente, ela é vazia de Torá, ela está em estágios anteriores. Então, ela deve, assim, apesar de nem ter começado o primeiro estágio é o estudo da Torá, porque é da Torá que nós vamos tirar todo o resto, todos os outros níveis, conforme nós vamos aprendendo. Veja que nem o Rabi Akiva sabia, né? Outra não. A resposta que alguém sugere é que, na época de Hillel, as pessoas haviam visto ou acreditavam ter visto casos excepcionais em que o bur, tá, o vazio, parecia muito cuidadoso em evitar o pecado e o Am Haaretz era aparentemente piedoso, etc. Exatamente o que nós dissemos. Parece que não, eles estão tá no caminho certo, tá tudo tão bonito, são pessoas dão até tzedakah, mas não conhecem a lei, não conhecem a Torá. Portanto, Hillel declara que devemos estabelecer categoricamente que o bur, o vazio, jamais poderá alcançar o verdadeiro temor ao pecado. Como é que ele vai saber que ele deveria ter enterrado ali e não andado 4 milhas se ele não conhece a lei? Então ele foi bondoso, ele foi legal, ele enterrou, mas não da maneira certa. Então ele diz que um bur jamais poderá alcançar o verdadeiro temor ao pecado. Como é que ele vai entender o que é o pecado se ele não conhece a lei nem para fazer as coisas certas? Ele faz, é como a prece. A gente fala, mas o importante é rezarmos de coração, falarmos com Hashem. Sim, e é. As bênçãos, né? As brahot da alimentação, as preces, tudo, as orações que você queira levar até Hashem. Escuta tudo, escuta em qualquer língua, está tranquilo isso, né? Essa antropomorfização de escuta, vocês entendem, né? Então ele sabe de tudo, vamos dizer assim. Mas quando nós estamos falando de Torá, nós estamos falando de Torá e de judaísmo. Então existe o manual, existem as preces, existe a prece e a oração determinada para cada assunto, para cada momento. Então é esta que diz respeito. Mas eu quero fazer de coração. Bom, pode fazer de coração, mas daí nós não estamos falando de judaísmo, nós não estamos falando de Torá. Nossa, eu já escutei tanta gente me dizer, eu não quero aprender porque eu falo com Deus de coração, criando uma super hiper intimidade, como se o outro, aquele que faz conforme os manuais, não tivesse essa intimidade, vamos dizer assim, com Hashem. Não é assim. Por outro lado, por exemplo, vou dar mais um adendo aqui. Já falei uma coisa aqui sobre o negócio de produtos. Vem o produto ali, o produto tem um manual. Eu já instalei isso outras vezes. Não, mas de repente esse aqui é um pouquinho mais novinho. Tem algumas atualizações, né? Não, mas eu sei fazer, eu sei instalar porque eu já tive vários desse produto. Um produto eletrônico, por exemplo. O manual está do seu lado. Você tem preguiça de ler, você tem preguiça, e se você ler e não entender, você deixa de lado. Não, você precisa estudar aquele manual e instalar o produto eletrônico de maneira correta.
Então não é a mesma coisa. A gambiarra não é a mesma coisa que o original, não é? Não é, nunca foi. Um gato de rua para roubar a luz pública não é a mesma coisa que você ter a sua fiação na sua casa certinho. Por outro lado, um Amharites pode ser piedoso até certo ponto e uma pessoa irascível pode conseguir brindar algum ensinamento. Entretanto, não se deve inferir regras gerais confiáveis a partir de tais casos isolados e excepcionais. Quer dizer, pode ser que dê bom, mas geralmente dá ruim. Apesar das exceções, o Amharites geralmente não é piedoso. O tímido não aprende, o irascível não ensina. Então, em geral, é assim mesmo. Percebam e vão ver que é assim, né? Quando aquela pessoa chegou para Hillel, gosto muito dessa história, chegou para chamar e pediu, quero aprender toda a Torá num pé só. Ele poderia ter dito, não seja assim, um ignorante. Vai para casa ou vai na sinagoga, vamos aprender, venha para Estivá, vamos aprender, eu vou te ensinar. Né? Não existe como você aprender toda a Torá num pé só. E ele foi grosseiro. A história conta que ele mandou que o aluno, que a pessoa que pediu isso, se retirasse, sumisse da frente dele mesmo. E isso não é errado, porque, convenhamos, gente, que pergunta ridícula, né? Que arrogância uma pessoa... Nós passamos a vida inteira estudando a Torá, não a compreendemos, não vai ser numa vida só, vão ser em várias vidas para nós entendermos, aprofundarmos o máximo do nosso limite o que Hashem quis dizer, porque são palavras humanas, mas a lei é divina. Aí vem uma pessoa e diz, eu quero aprender em uma palavra só, desculpe, quero aprender toda a Torá enquanto eu estiver com uma perna levantada assim, cruzada, entenderam, né? Num pé só. Claro que há uma arrogância aqui, mas a maneira de chamar e de mandar ele, né, embora e tal, ela é a mais comum, mas ela é de um ensinador, de um professor irascível, embora ele não fosse. Não funciona para ensinar. Então vem Hillel e diz para ele que amai o próximo como a ti mesmo, né? E diz para ele que essa é toda a Torá. Não faça para o outro o que você não quiser que façam para você. Esta é toda a Torá. O resto é comentário. Isto dá para nós ficarmos com o pé levantado aqui, num pé só, escutando isso. Ele foi carinhoso, ele não foi irascível, ele era um bom professor, né? Um moré, um rabi. Ai. Bom, e o sucesso comercial e a sabedoria não caminham necessariamente de mãos dadas. Não caminham. Não caminham mesmo. De fato, podemos questionar se a verdadeira sabedoria alcança aqueles que sempre estão dedicados aos negócios, né? Será que aqueles negócios bem feitos significa que é um sábio? Particularmente, penso que não. Nossa, penso que não. Já conheci sábios pobres e gênios pobres. E já conheci e ainda conheço pessoas ricas de sucesso não sábias. Tolas. Sim, ele entendia das coisas relaxantes e prazerosas, das férias. Errei aqui. De fato, podemos questionar se a verdadeira sabedoria alcança aqueles que sempre estão dedicados aos negócios. A Torá diz sobre Issachar, o filho de Yaakov, lembram? E viu que o descanso era bom e a terra deleitosa. Sim, ele entendia das coisas relaxantes e prazerosas, das férias e dos bons momentos que o sucesso comercial e o dinheiro daí proveniente podem comprar. Nem Miami, nem Las Vegas poderiam... Nossa, tem um pequeno erro de grafia aqui, porque não é nem nada, não é em outra língua, é nem, tá? Então, nem em Las Vegas, nem em Miami, tem uns erros aqui. Poderiam lhe oferecer surpresa alguma. Ele viu que a terra era deleitosa. Ele percebeu que as metas mundanas que permitem gratificar os sentidos tornam a vida prazerosa. Não é uma mentira, né? Mas, continua a Torá, ele sujeitou seu ombro à carga.
Ele preferiu se submeter ao jugo da Torá. Conhecedor dos prazeres que o mundo tem a oferecer, Issachar preferiu se privar dos prazeres efêmeros e dedicar sua energia vital a algo de valor e eterno, a Torá. Essa é a verdadeira sabedoria, pois é a Torá que, escutem bem, que marquimá, é a Torá que marquimá, que procura tornar os outros sábios e trata de espalhar a palavra de Deus. E num lugar onde não houver homens, trata de ser tu o homem. Mais uma partezinha, um pedacinho. Sabe quando você está num lugar e numa comunidade, não religiosa, numa comunidade tal, num grupo, e tem um líder nesse grupo? Você precisa que este líder seja um líder. Não vamos entrar aqui em todos os atributos que um líder deve ter, mas ele tem atributos determinados, então ele deve ser um líder. Aí você vê que ele não toma atitude. É preciso fazer seja fisicamente falando, precisa arrumar um vidro que quebrou, precisa marcar uma reunião, não sei do que, precisamos determinar os capítulos que vamos estudar na Torá, coisas assim. Ele não toma uma atitude. Como não foi tomado atitude várias vezes na história bíblica mesmo, quando o povo pecava e dependendo do líder do momento, vamos lá para lá de Reis, ou Reis por ali antes de começarem a saga dos reis, antes do rei Saul, por exemplo. Então os líderes viam os pecados do povo e não tomavam uma atitude. Demorou muito tempo para se estabelecer Shmuel, para se estabelecer que não tinham então mais um sumo sacerdote, agora vamos ter que ter, toda aquela, ele rouba a arca e devolve a arca, enfim, tudo aquilo ali, algumas coisas, claro, não eram para ser evitadas porque Hashem quis assim, mas elas não foram evitadas porque o líder não tomava uma atitude. Então, nesse momento onde o líder não toma uma atitude, né? Então, não tem nenhum homem ali, é nesse sentido homem, é no sentido ishi, tá? Não é no sentido homem macho, é no sentido homem. Não tem um líder ali, seja tu o líder. Pegue você à frente. Nossa, como tem isso? Com este ditado, Hiller qualifica seu ensinamento anterior. Não te afastes da comunidade. Falamos isso, né, na Mishnah passada, que delícia. Não te afastes da comunidade, não pense que você sabe muito, não pense que você sabe pouco, não fique tímido, não seja arrogante, não ache que você pode ser um autodidata com relação à Torá. Até pode, mas você não fará parte da comunidade, né? Bom, não te afastes da comunidade. Se uma comunidade estiver organizada em torno dos princípios da Torá e reconhecer sua autoridade suprema, trate de não se separar, trabalhe com ela e dê o melhor de si. Aqui quando ele fala de comunidade, é comunidade social mesmo, né? Ele não está falando de uma comunidade Bnei Noach, assim como nós. Como nós que participamos de comunidades Bnei Noach, como os judeus que participam da sinagoga, de uma yeshivá, tudo mais. Líderes são necessários ainda, pelo menos por enquanto, né? Até a redenção. Necessários em todos os âmbitos. Alguém que... Por isso as pessoas têm personalidades diferentes. Vai ter aquele que é mais líder, vai ter aquele que é aquele cara que anota as coisas, vai ter aquele outro que é mais físico, então ele faz, ele constrói, ele carrega as coisas. Sempre vai ter. Hashem é realmente perfeito. A Torá é realmente divina. Está tudo ali. E as nossas personalidades também vieram exatamente. É o côncavo e o convexo. A gente vai se adaptando, trabalhando e se completando dentro de uma comunidade, seja ela social ou não. Nós falando da comunidade Bnei Noach, por exemplo, sempre vai ter aquele momento que esse vai dar a diretriz, aquele momento que é o outro que vai dar a diretriz, e assim nós vamos indo. Mas se não tiver ninguém dando a diretriz, dê você. Dê você a diretriz, não fique esperando ter um homem ali de pulso firme quando não tem. Porque muitas guerras poderiam ter sido evitadas muito antes dessas de agora, tá? Há 3.000 anos atrás, muitas coisas poderiam ter sido evitadas se tivesse uma pessoa de atitude. Uma pessoa ali, um líder de atitude. Não pequem. Ah, vão pecar? Então é isso.
não passando um para o outro. Nós queríamos um rei. Hashem já não era o rei do povo, já não era o rei, eles pediram um rei. Mas a gente queria um rei, porque quando tinha rei era melhor que o rei, a gente pede pro rei, o rei faz tudo. Quando é aquela barganha que se faz com Hashem também. Deus ajuda. Deus faz. Se ele não faz, a gente cobra dele, a gente diz, cadê esse Deus? Pois é, Deus estava lá o tempo todo com o povo, mas o povo quis rei. Quis rei. E para chegar até Davi e Salomão não foi assim, tão fácil. Não foram tantos acertos assim. Shaul era bom, idólatra também, né? Ele dava uma procuradinha assim nas previsões não me custa nada levar um amuleto. Eu acredito na Torá, acredito em Deus, mas não me custa nada. Mas, e quanto ao grupo que segue os desejos de seu coração? O que você deve fazer quando ele decide ir a uma casa de jogos ou a casa dos prazeres? Ainda dizemos, não se separe? Não, concluiu Hillel. Às vezes a situação exige um homem, alguém que faça frente ao grupo, seja forte e duro e diga não. Nós podemos aqui, eu já falei aqui de reis, né? Na época dos reis, eles queriam porque queriam, não era da vontade de Shmuel. Eles queriam rei. Eles tinham juízes, eles podiam... Deus era o rei. Ia dar as coordenadas, porque existiam os profetas. Mas eles quiseram um rei. Então aqui quando nós estamos falando, vamos tentar trazer isso para nossas comunidades. Comunidades Bnei Noach. Eu já participei de 3 comunidades. Então as comunidades Bnei Noach. Você está lá focado no trabalho, ou uma comunidade de judeus. É a mesma coisa, viu, gente? O pepino dá sempre igual, porque onde tem gente misturada dá ruim um pouquinho. Dá bom e dá ruim. Então o nosso foco é a Torá, nosso estudo é a Torá. Aí dá uma fofoquinha aqui, porque quando é presencial, por exemplo, nós estamos nesse mundo virtual, mas imagine um lugar, a sinagoga Bnei Noach ou não. Porque isso aqui foi determinado que você mandasse fulano vir aqui para limpar, precisamos arrumar as mesas, o altar ali, o púlpito ali não está arrumado, cadê o microfone, onde está a menorá, não compraram as velas, enfim, essas coisas. Essas coisas acontecem. Então, Hillel diz, eu vou ler novamente. Às vezes a situação exige um homem. Este homem não é macho, tá? É um homem. É uma pessoa que decida. Alguém que faça frente ao grupo. Seja forte e duro e diga não. Então, quando está se desviando a comunidade, se desviando para problemas pessoais, demais. Porque claro que você pode conversar. Está se desviando para atitudes oportunistas sua. Está... sendo aquela, o mimimi, a sofrência, esse tipo de coisa que mina o estudo, ou assim, buscar outros textos fora, completamente fora, para daí colocar ali, tentar adaptar a Torá, não é comunidade judaica, não é comunidade Bnei Noach. Você pode estudar o que quiser, mas naquele momento ali, você está numa comunidade judaica, você está numa comunidade Bnei Noach, então você vai falar de judaísmo? Então sim, nesse momento precisa que alguém diga não, parou, chegou. Se aqui não tinha ninguém que mandasse, agora tem. Tem que colocar a ordem. Então seja tu o homem. Há momentos em que você deve resistir, nadar contra a maré, ser um inconformista. Mesmo se ninguém mais tiver a sabedoria ou a coragem de ser aquele homem, mesmo que todos os demais tenham se tornado parte da multidão sem rosto. Ai, que dó que dá, que dó que dá. Ai, meu Deus. Olha, eu vou ler de novo aqui. Mesmo que todos os demais tenham se tornado parte da multidão sem rosto. O monstro de 1000 cabeças, que é a criatura fraca de caráter do conformismo. Eu acho que é pior do que ser rebelde. Aquele tanto que aceita as coisas, que tudo bonitinho. Ai, a vida é linda e como é bom, mas eu não posso tomar a frente porque eu sou uma pessoa tímida. Eu sou cheia dos problemas. Ai. Né? Prefiro o rebelde. Você, o judeu observante, é o filho de Abraão e ele era chamado de Ivri.
Ivri é hebreu. Porque estava numa das margens, Ever. Olha que interessante isso, tá? Eu vou explicar. De uma grande batalha religiosa pelo reconhecimento do Todo-Poderoso, enquanto o mundo inteiro se voltava contra ele na margem oposta. Você deve se esforçar por ser aquele homem erguendo-se sobre os seus próprios pés. Então eu quero explicar aqui que, não está escrito aqui, mas eu vou explicar, que Abraão, Ivri, né, era o hebreu, que significa, porque estava às margens, que é Ever, do outro lado. Abraão não precisava sair de onde estava. Abraão era bambambam. Abraão tinha tudo ali. Ele já ensinava. Eu penso que ele já nasceu monoteísta, o seu espírito já era monoteísta. Filho de idólatra, foi contra a sua família. Não precisava sair dali. Né? Ele, como pessoalmente, particularmente, e ele estava, quando ele resolveu, né? Ler, lerá, vai. Deus disse vai, simplesmente vai, sabe? Não olhe para trás. Existia uma missão, ele teve uma confiança, uma emuná muito grande por Hashem. Ele sabia que não podia ser. Quando ele, o hebreu, né? Ever, a margem, ele estava do outro lado, quando diz isso, é do outro lado de toda uma margem de multidão de pessoas sem rosto, de pessoas que não tinham nem força, nem atitude, nem coisa nenhuma. Está bom assim, a gente vai ficar assim. É idolatria mesmo, é estátua mesmo, rezar para tudo que é Deus, é sacrificar tudo que é coisa. Abraão não. Abraão estava do outro lado da margem deste grande rio que muitas vezes nos separa. Por quê? Porque de um lado está o Egito dentro de nós. A facilidade, as luzes que brilham de Nova York, à noite, Las Vegas, que eu li errado antes ali está tudo. E do outro lado, o trabalho, arremangar as mangas. O trabalho árduo, o serviço. Abraão não tinha nem o que comer quando chegou. Onde chegou? Mas ele então, ele e Sarai, ele ensinando para os homens, ela para as mulheres. Por isso ele ficou do outro lado, à margem, quando o mundo inteiro estava contra. Porque era mais fácil ficar no Egito. Né? Aqui este Egito não é Egito, tá, gente? Aqui é um Egito interior. O nosso Egito, o nosso grande Mitzrayim de todos os dias, quando você está ali concentrado para estudar a Torá, para servir a Hashem, e vem um convite, não se sabe de onde, para algo duvidoso, luminoso demais, fácil demais, prazer rápido demais, aquele prazer rápido, a comida farta, mas fast food, entende? Então ele estava do outro lado. Entendam que esse não é o Egito, né? Tenha isto em mente. Opa, não sei onde que estou, peraí. É sempre uma coisa isso aqui. Tenha isto em mente. Se o povo judeu tivesse sempre acompanhado a maioria, não existiria povo judeu e nem Israel hoje em dia. Então, mais um adendo. As pessoas ficam... Mas é muita disciplina, mas é muita coisa, mas é um negócio pendurado, mas é o tzitzit, mas é não sei o que, é um monte de reza, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo. Uma disciplina que os uniu desde o deserto, uma reverência, um temor a Hashem que os uniu, uma Torá que os une até os dias de hoje. Todos os judeus que foram assimilados, que até hoje, por livre e espontânea vontade, se perderam. Se perderam no foco, se perderam no meio do caminho. Então, se todos esses que conseguiram passar a misturança de povo que saiu do Egito junto, toda a idolatria que aconteceu depois, enfim, se eles tivessem, a maioria deles, se assimilado nesse momento, não teria esse povo hoje. Então eles ficaram com a minoria. E era a minoria mesmo, não só a minoria que saiu de lá, como a minoria que realmente queria isso. Porque qualquer coisa que dificultasse, já pensavam numa facilidade. Poxa, mas cadê o maná que não cai então? Agora que a gente não vai mais reclamar que ele era ruim, que não tinha textura que a gente queria, né?
Agora ele não cai mais, vamos ter que trabalhar. Então, foi crucial, foi determinante para a continuação do povo, que não virou museu como os demais, que a disciplina, que a reverência, que o estudo da Torá, que a união na tradição fosse fortificada e continuasse. Isto os manteve vivos. Foi isto que os manteve vivos. Isto os manteve vivos mais até do que a fé. Mais do que a fé. Porque você pode ter fé em Deus e se assimilar aqui, não sei o que. Você pode ter fé em Deus, como alguns tinham, mas não custa nada levar um amuleto. Eles não. Eles tinham a fé em Hashem e o que os unia? Os unia a tradição, ensinada biblicamente. A tradição. Bom, eu tomo chimarrão porque tomo um chimarrão aqui no sul. Isso é uma tradição. Nem sei porquê, mas tomo chimarrão. E todo gaúcho gosta de chimarrão, nem sabe muito bem porquê, porque é uma erva verde com uma água quente, com uma bomba que às vezes queima a boca, mas você toma e gosta. E se unem as pessoas, é tradição. Isso une as pessoas e as mantém unidas. Obviamente que no caso religioso, se não houver imuná, total confiança e fé em Hashem, não rola. Sim, diz Hillel. Eu tenho que ler essa parte de novo, porque sim, o que, né? Como é que vocês vão saber? Tenha isto em mente. Se o povo judeu tivesse sempre acompanhado a maioria, não existiria povo judeu e nem Israel hoje em dia. Sim, diz Hillel. Não se separe do grupo, mas se os integrantes do grupo tiverem perdido o direito de serem chamados de homens, aqueles que não fazem coisa nenhuma, sabe? Eu vou fazer assim. Todo mundo tá indo, também vou. Você não presta para líder. Bom, de serem chamados de homens quando a justiça e a virtude os tiverem abandonado, tá? O comodismo os pegou, né? Estão vestidos de Egito e comodismo, deitados num divã, comendo umas uvas daquelas dedo de dama assim, sendo abanados. Esse aí não serve de líder. Lá onde não houver nenhum homem, você deve se pôr de pé e enfrentar a maioria. Você deve ser o homem. Seja você o homem. Se o lugar onde você está participando não tem um homem. E este homem não é um homem, pode ser uma mulher. Seja você o líder. Seja você o que diz não ou sim. Mas bote ordem no recinto. Hillel era uma das pessoas mais humildes e pacientes de seu tempo. No entanto, quando isto se tornou necessário, ele permitiu que a comunidade de Jerusalém o designasse, mesmo sendo um imigrante da Babilônia. Como se eu nasci, lembram, nasci é presidente. Aqui está dirigente, mas é um presidente, um dirigente. E não seus próprios líderes. Podemos compatibilizar isto com humildade? Certo, creio que sim. Desculpem, tive que dar um super pause. Podemos compatibilizar isto com humildade? Creio que sim. Ser humilde não significa se recusar a fazer uma autoavaliação realística, nem recusar responsabilidades, recusar cargos ou postos de liderança. Moshe era o mais humilde de todos os homens sobre a face da terra, como atestam as escrituras, e no entanto ele conduziu, censurou e exortou seu povo, e certamente estava ciente de sua importância histórica. Vou ter que contar aqui uma curiosidade. Moshe Rabbeinu, o único de toda a história que é utilizado o Rabbeinu, né? O resto é tudo rabino, rabinão, Rabbeinu, é só ele. Moshe que conduziu o povo, que tinha problema na fala por causa das brasas quentes quando era pequeno. Moshe não aceitou assim, não. Que eu vou dar não estou contradizendo o livro, de maneira nenhuma. Mas vou contar essa curiosidade. Moshe levou uma semana para aceitar, porque... Para aceitar, sabe? Para aceitar, sim, eu aceito, eu faço, eu serei o líder. E por que foi que ele demorou uma semana? Aqui nós vamos entender, nossa, mas ele se acovardou, ele não queria, ele estava acomodado, ele era uma multidão sem rosto, ele tinha o Egito impregnado, não. Ele pensou com ele, assim, trocou ideia com Hashem, como que eu vou ser o líder desta geração? Como eu vou ser o salvador do povo nesse momento, sendo que Aharon, o meu irmão, é o mais velho. Ele deveria ganhar
essa honraria. Ele deveria ser o líder, mas Hashem deixou Moshe Rabbeinu tranquilo. Fique tranquilo, estou falando com as minhas palavras, tá? Fique tranquilo, Moshe. Lá vem Aharon para lhe abraçar, ele está feliz por você. Não há uma competição aqui. Vocês dois, juntos, cada um com a sua função, vai salvar este povo desta situação. Então, Aharon será a sua voz. E isso é muito bonito, né? Não havia uma competição e nenhuma preocupação. Eu não sou capaz. Não, eu sou capaz. Mas, e ele, que vem antes? Um respeito muito grande pelo irmão mais velho. Achei lindo isso. No momento, do mesmo modo que encaramos nossas fraquezas, devemos avaliar honestamente nossas forças e capacidades. Olha que coisa boa isso. A gente encara as fraquezas, mas também deve perceber aquilo que temos de bom. Que podemos ser, às vezes, o líder naquela situação. Podemos ser o homem onde não tiver um homem, não é? A pessoa, não nos acovardarmos. A pessoa humilde não é aquela que dissimula suas habilidades e engana a si mesmo e aos outros a respeito de seus verdadeiros talentos, mas sim reconhece-os, enfrenta suas oportunidades históricas e aceita suas responsabilidades, mas acrescenta com a maior honestidade as pinhas aqui. Tudo isto me foi concedido pelo Todo-Poderoso para servi-lo e realizar alguma pequena parte de seus planos para o universo. Tudo isto não é motivo para arrogância ou vaidade. Sou o que o Criador me tornou e devo fazer aquilo que a situação exige de mim. Olha que lindo! Ai, que tudo! Que vontade de ser assim! Vamos imitar Moshe Rabbeinu. E num lugar onde não houver homens, trata de ser tu o homem. Esta foi a Mishnah 6 do capítulo 2, né? Do Pirkei Avot, a ética do Sinai do Sr. Irving Bumim. Sejamos nós o homem da causa se não tiver nenhum. Tomara que tenha dado tudo certo aqui, porque o último não foi muito bom, né? Que chiou. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, que a cada texto, que a cada Mishnah estudada, nós consigamos, assim, vislumbrar uma possibilidade de nos melhorarmos como pessoa a cada dia, de nós sairmos do mimimi cômodo, que nós saibamos aceitar o que as pessoas dizem para nós, que nós saibamos falar para as pessoas o que elas precisam escutar. Estou falando dentro de uma comunidade judaica, dentro de uma sociedade, dentro de um grupo de serviço, que nós possamos trocar experiências e entender, mas que nós nunca esqueçamos que o foco dentro do judaísmo é a Torá e o Talmud, né? A sua lei escrita e a sua lei oral. É isso que é o judaísmo, aqui contado, falado, e essa tentativa de nós aprendermos mais sobre a tradição, né? Sobre a tradição, os costumes. Mas não é simplesmente só para sabermos, é para servirmos a Hashem, servirmos o semelhante e nos melhorarmos como pessoa, né? Nos melhorarmos. Vamos. The Bible. Vamos ler o Salmo 23. Tenham um ótimo dia vocês. Hoje eu estou calma, perceberam? Eu estou bem tranquila, assim, não estou bem elétrica. Às vezes eu estou bem elétrica, às vezes eu estou bem tranquila. Mas eu procuro ser muito autêntica, seja na tranquilidade, seja na aspereza, às vezes. Então, qualquer coisa, se eu fui áspera com algum de vocês aí, me desculpem. Vamos lá, Salmo 23. O Salmo 23 das interpretações das traduções erradas. Vamos ler da maneira correta este primeiro versículo. Salmo de Davi, Salmo 23. O Eterno, meu pastor, não faltará. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto.
Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência, e por todos sempre habitarei na casa do Eterno. Shalom a todos, curtam, comentem, compartilhem com quem vocês amam, com quem vocês não amam. Tenham um ótimo dia, até a próxima. Próxima nós vamos gravar um Hafetz Haim, que precisamos fazer menos Lashon Hara. Sabe que eu vou contar aqui, olha só, eu começo, digo que termina, daí não termina. Fiz uns Lashon Hara. Fiz uns Lashon Hara esses dias, e como eu estou no treinamento árduo, tanto passando para vocês quanto aprendendo para mim mesma, o que aconteceu? Treinando, parece que os desafios são maiores. Fiz um Lashon Hara lá, me deu um tipo de uma raivinha, fiz um Lashon Hara, me senti tão culpada. Mas eu me senti tão culpada que provavelmente em outros Lashon Hara que eu tenha feito na minha vida ano passado, antes de estar treinando e fazendo os vídeos do Hafetz Haim, eu não sentiria, eu senti tanta culpa. Nossa, eu não gosto de sentir culpa, eu não gosto de culpa. Eu não sou uma pessoa que fica se culpando, eu não tenho culpa de nada. Fiquei me sentindo muito culpada, fiquei me sentindo pequena, fiquei me sentindo inútil e fiquei me sentindo hipócrita. O que eu fiz? Shmirat HaLashon. Em seguida do Lashon Hara eu fiz Shmirat HaLashon. Mas eu fiz uma coisa mais importante, mais interessante e que tá até agora a pessoa me perguntando. Eu fiz Lashon Hara sobre uma pessoa. E eu pensei, eu vou fazer teshuvá, pedir perdão a Hashem, vou fazer um Shmirat HaLashon aqui, mas e a pessoa? Pô, mesmo que eu tenha pego o mérito ruim que ela tenha ou não tem, porque falei mal, e ela o meu bom, ela nem está sabendo, vou conversar com ela porque é do meu convívio, eu não vou nem pedir perdão para ela. Gente, eu tive essa coragem. Eu vou dizer para vocês, façam isso se deve, mas é bem difícil. Eu pedi perdão primeiramente para a pessoa, né? Já tinha conversado com a Hashem, eu acho que ele me respondeu primeiro, pergunta para peçar desculpa para a pessoa, depois a gente conversa. Acho que ele deve ter me dito isso. E eu pensei, vou pedir perdão a Deus somente? Sim, Deus é o mais importante. Sim, mas e o filho dele que eu ofendi fazendo Lashon Hara? Então lá fui eu e pedi perdão. A pessoa não sabia do que eu estava falando. Você está me pedindo desculpa, perdão, por conta do que? Eu falei, deixa quieto. Assim, eu estou te pedindo perdão porque eu não fui legal com você em alguns momentos. Eu falei umas coisas que eu não devia. Sabe que eu não falei mal da pessoa, eu comentei sobre a pessoa e me senti mal. Aí ela disse, esta pessoa, muito humildemente, fique tranquilo, você está perdoado, você é uma pessoa tão legal, eu gosto tanto de ti, não tem problema, tá tudo tranquilo, tudo da lei, me senti tão bem. Aí eu voltei a falar com a Hashem, ela me perdoou. Né? A Hashem deve ter dito assim, você teve a coragem de pedir diretamente para a pessoa, sem a pessoa nem saber o que você tinha feito? Sim, eu tive, Hashem, eu tive essa coragem, e quem me dá essa coragem, o Senhor sabe quem é o Senhor. Quem me deu essa coragem foi o treinamento. O treinamento árduo de Lashon Hara o tempo todo. Porque faz um círculo em volta da gente. Um círculo. Aí você perde até o porquê a voto. Perde tudo. Você perde tudo porque você está enredado naquilo e você vai comentar e você vai conversar e quando vê, pimba, fiz Lashon Hara, gente. Olha só, estou confessando. Já pedi perdão. Meu perdão foi aceito. A Shem também me perdoou com certeza. Eu não me perdoo muito fácil, porque foi muito feio, foi muito hipócrita. Shmirat HaLashon. E a vida continua. Treinando cada vez mais. Um grande beijo a vocês. Até a próxima.